Bom dia, meus amores. Hoje era pra gente fazer aquela aula. Olha, eu começar a gravar e os cães parece que adivinham, viu? E os cães começam a latir. Vocês viram que naquele último dia, quando eu terminei a aula, eu tava muito mal, né? Minha voz estava horrível e eu fui para a UPA. Tomei 2 injeções e passei uma semana tomando remédio para melhorar. Agora eu tô melhor. E a nossa aula, eu tava certa que seria online, porque a gente tem muita coisa para conversar. Mas infelizmente, tenho reunião amanhã e eu tô gravando aqui a nossa aula, tá certo? Fizemos o nosso simulado, vocês foram maravilhosos, eu acho que ninguém achou difícil. Ninguém me perguntou nada, eu falei até que podiam me perguntar. Mas as notas foram maravilhosas. Quem já tinha 10 continuou com 10 no bimestre. Quem estava assim com a nota precisando mais de um pontinho, eu botei lá. Isso aí ficou tudo muito bem, tá bom? Acho que vocês já receberam as notas. Fica aqui bonita pra vocês, que vocês merecem. Tá? Então não precisa nem comentar muito, né? A nossa avaliaçãozinha. Eu tô aqui com ela, porque as notas foram realmente muito boas. Nós já iniciamos o nosso capítulo 5, que é a arte de contar história. Eu até já contei uma história. Eu não sou muito boa de contar história e nem sou muito boa de contar piada. Não tem aquelas pessoas que são ótimas para contar piadas, que conta e você tá sorrindo. Tem uma pessoa nessa turma aí que fica me contando história no WhatsApp que eu fico me fazendo sorrir, sabe? Parece que ele mora lá em Paraibano, parece que é, tá? Mas eu sou muito ruim de história. E aí eu contei pra vocês, já comecei aqui só vendo aqui um pouquinho que a gente viu. Na primeira página, 49, eu mostrei pra vocês um videozinho falando de Ana Teixeira. Olha essa primeira página. Ela tá fazendo crochê, tricô, na verdade. E ela se senta nas praças, nos lugares, ela viaja, não só no Brasil, mas ela sabe falar outras línguas. E ela fica lá escutando histórias das pessoas. Olha o que ela faz. Ela pergunta se a pessoa quer contar a história, ela se senta e fica lá ouvindo a história. Essa história geralmente não são filmadas, não são gravadas, né? Porque às vezes a pessoa não quer que ninguém escute a história, quer só uma pessoa. Às vezes a gente não quer só uma pessoa para conversar, para escutar a gente, né? Não Ana Beatriz. Às vezes eu fico conversando com a Ana 10 horas da noite, nós e ela conversando comigo e eu contando as minhas histórias para ela. Até fala que ela é minha terapeuta, porque às vezes ela é que me escuta muito. Abuso muito dela. Tenho até que, né? Então, às vezes a gente só quer isso, alguém que escute a gente. E é esse trabalho que a Ana Teixeira faz. Eu tô aqui falando sobre ela aqui, né? Então, a gente já começou o capítulo, falamos, coloquei para vocês, espero que vocês possam ter percebido, né, que vocês possam ter visto sobre a Ana Teixeira, importantíssimo o trabalho dela. Às vezes você acha tão insignificante uma pessoa sentar para ouvir, né? Tem um filme que quase ganhou um prêmio, que foi Central do Brasil, né, que a Fernanda Montenegro fez. Na verdade, ela era uma atriz, uma mulher que ficava na rodoviária de São Paulo escrevendo cartas, pessoas numa época que o celular ainda não era tão assim tão presente no nosso meio. A pessoa queria fazer uma carta, mas era analfabeta. E ela ficava lá em São Paulo, sentada no lugar e escrevendo cartas de graça para algumas pessoas. É um filme bem interessante, Central do Brasil. Também temos aqui a Ana Teixeira, que se senta ouvindo histórias. Né? Nesse capítulo aqui é para a gente perceber que contar uma história, que contar histórias é uma forma de comunicação, é uma história de se passar a cultura de uma geração para outra. A gente pensar que quando ainda não tinha escrita, como era que era passada as histórias através da tradição oral. Eu falei para vocês também na aula passada, no outro vídeo, que começou no Paleolítico, né? Quando o homem, porque no Neolítico o homem estava mudando de um lugar para outro constantemente. Então é no Paleolítico que ele vai acontecer a revolução agrícola, que ele vai começar, ele vai deixar de ser nômade e passa a ser sedentário. Quando ele passa a ser sedentário, a fixar, morar no lugar, que vai surgir as primeiras aldeias. E aí é que ele vai começar a fazer vai também a descoberta do fogo,
vai se sentar em volta do fogo e vai começar a contar as histórias, né? A história oral, que é fantástica. Eu mesmo fiz um trabalho de história oral, não vou contar para vocês, senão ia ser um enorme, mas só resumindo, né? Quem é de Nova York, ou quem sabe que é Nova York, quem já foi em Nova York, essa cidade é uma cidade nova. A outra cidade de Nova York foi afundada quando fizeram a represa, quando fizeram a barragem de Boa Esperança. Então, quando foram abrir a represa, o que aconteceu? A cidade de Nova York, ela foi inundada. E o último acontecimento na cidade foi uma grande missa. Saíram com o santo padroeiro e vieram para a cidade nova que estava sendo construída mais em cima. E as pessoas ficaram lá olhando a cidade ser inundada. E eu fui lá fazer um trabalho, né? Um trabalho era uma pesquisa oral, para as pessoas contarem como foi esse momento. Algumas pessoas disseram assim: olha, para mim foi muito bem, o meu marido trabalhou muito na empresa, né? Quando estava construindo a barragem, a gente fizemos uma casa boa, meus filhos puderam estudar. E a outra pessoa falou: minha casa era boa, mas a empresa me pagou uma casa que não foi tão boa quanto eu tinha. Aí assim, mas quando a água começou a inundar, quase todo mundo se emocionou quando foi contar essa parte. Por quê? Porque elas viram aquela cidade que elas cresceram, que elas brincaram, que elas tiveram o primeiro namorado, que os seus entes queridos foram enterrados naquela cidade que foi inundada, tudo ficar debaixo da água. Então, muita gente, todo mundo quando ia contar essa parte da inundação, se emocionava e chorava, né? Isso é a história oral. Tá bom, gente? Hoje nós vamos falar na página 51 de Homero. Homero, ele tá lá, a importância dele é porque é uma das histórias, de umas narrativas, ele é um dos escritores mais antigos do mundo ocidental. Vocês sabem que o planeta, ele é dividido no meio pelaquela linha de Greenwich. Aí temos a parte oriental e ocidental. Nós moramos na parte ocidental. Nós somos latinos-americanos. Por que nós moramos no sul? Nós somos América do Sul e somos latinos-americanos, né? Por que nós somos latinos? Porque nós falamos uma língua que vem do latim. Então, um dos escritores mais importantes do nosso lado ocidental é esse cara aqui que está na página 51. Homero. Ele deixou... tem muitas histórias sobre Homero. Vocês vão ouvir falar ele mais no ensino médio, que vocês vão ter uma compreensão melhor, maior, e eu estou resumindo. Mas muita coisa não se sabe muito bem, porque ele não escreveu a história. Ele criou, ele inventou. Não se sabe, na verdade, se realmente essas histórias é verdade ou se realmente foram escritas por eles, né? E assim, as duas histórias mais famosas é Ilíada e a Odisseia, né? Ilíada, para quem já assistiu, a Guerra de Troia, né? Quem já assistiu a Helena de Troia, Guerra de Troia, tudo conta a história da Ilíada. E a outra, Odisseia, é a volta de um personagem chamado Ulisses, que ele não era um deus, nem era um semideus, mas era um homem extremamente inteligente, né? E é contando a volta, Odisseia, quer dizer aventura, a viagem dele de volta, né, para Grécia, onde a esposa dele, Penélope, morava. Então, como é que ele conseguiu retornar dessa guerra que durou 10 anos para casa. Então, essa é a Odisseia. Mas para a gente conhecer um pouquinho da Odisseia, a gente tem que saber voltar para a primeira história, que é a Ilíada, que conta a história de Helena de Troia. Quem já ouviu falar? Provavelmente vocês aí, quando estão na Netflix, você já deve ter visto algum filme, Troia, Helena de Troia, alguma coisa. Então conta a história dessa, Ilíada. Ilíada é o nome que vem, né? Ilha, Ilion, né? Que daí vem Ilíada, a ilha que hoje é mais ou menos como se fosse o lugar, se a gente fosse hoje
para ver aonde seria, era na Turquia, é mais ou menos na Turquia, Ásia Menor, Turquia, onde aconteceu essas aventuras, que é chamada aqui, num dos romances de Homero, é chamado Ilíada. Então, vamos lá, recapitulando, Homero é um dos escritores mais antigos do mundo ocidental. E ele deixou essas duas histórias, que na verdade ele não escreveu, mas que foram escritas anos depois, muitos anos depois, e que que tem como a pessoa que criou a história, que foi Homero. Para vocês terem uma ideia, essa história foi contada em versos, oralmente. A princípio, ela não foi escrita, ela foi contada oralmente, né? Ela tem mais de 15 mil versos, para vocês terem ideia. Se às vezes 5 versos, 15 mil versos. Eu até anotei aqui 15.693 versos que eles decoravam e cantavam, né? Então, gente, a história da Ilíada é uma história de amor entre Paris e Helena de Troia. Deixa eu ver se eu consigo contar um pouquinho para vocês, tá bom? Depois eu vou colocar um desenhozinho que é para vocês entenderem melhor, e na próxima aula, quando a gente for dar uma aula online, vocês entenderem. Muito bem, né? O rei da Grécia, ele tinha uma filha que era Cassandra. E a Cassandra, ela tinha um dom de que ouvia a voz dos deuses. Porque um dia ela tinha um irmão gêmeo, e quando a ama chegou de manhã para pegar ela da cama, ela estava dormindo e tinha uma cobra que tinha um veneno muito mortal. E a ama ficou muito assustada. Como é que aquela cobra passou a noite perto da Cassandra e a Cassandra não foi picada pela cobra, não foi morta pela cobra? Então, a partir daí, a Cassandra ficou com o ouvido muito sensível. E esse ouvido sensível dela dava o poder dela ouvir a vozes dos deuses. Então, ela conseguia ter premonições. Ela conseguia saber o que poderia vir a acontecer. Quando o pai dela deu à luz a um filho, que chamou o nome dele, o primeiro, Alexandre, a Cassandra falou que esse filho seria a destruição da Grécia. Ou melhor, seria a destruição de Troia. Que ele traria a destruição de Troia e que ele deveria ser morto. Então, o pai de Alexandre pediu para que ele fosse levado e fosse morto. Só que as pessoas que tinham a missão de matá-lo tiveram pena e deixaram ele lá, né? E os servos, as pessoas que viviam lá, mais pobres, levaram para casa e deram o nome dele de Paris. Paris cresceu jovem, lindo, belíssimo, maravilhoso e saudável. E naquele tempo, naquela região da Grécia, Esparta, Atenas e Troia, tinham jogos, né? E Paris vai um dia para um jogo desse disputar, tá bom? Eu conto para vocês depois, tá? Espere um minutinho.